Caldas Novas. Nós estamos aqui hoje para falar essa palavra. Hoje, o homem bíblico é a cultura podre. O homem bíblico é a cultura podre. Falando esse mês de junho sobre lealdade e deslealdade. Hoje, falando sobre a lealdade no princípio da fé. A lealdade no princípio de cumprir a palavra do Senhor. Esperar mais um pouquinho, algumas pessoas chegarem. A você que está chegando, seja muito bem-vindo, tanto aqui no Instagram como no Facebook. Nós estamos aqui firmes e fortes. Nessa manhã de terça-feira, fria em Caldas Novas. Nós estamos aqui firmes e fortes. Tu és grandioso. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Um cafezinho quentinho, né? Cafezinho é bom. Que venha o céu. Hoje é mais difícil o pessoal acordar, né, gente? Frio. É um friozinho bom em Caldas Novas. Friozinho bem friozinho. Hoje eu quero falar com você sobre o homem bíblico e a cultura podre que nós vivemos. A palavra de Deus para o seu coração. Influências terríveis na nossa vida. Eu queria que você ficasse comigo e meditasse nessa palavra. Esperando que o pessoal esteja chegando tanto no Instagram como no Facebook. Bom dia Marisete. Bom dia Nivaldo. Bom dia Otto. Bom dia H Dourado. Deus abençoe no Instagram aqui. Rodrigo Itoshi. Esteve comigo na oração de madrugada hoje. E aí, Rodrigão? Frio, né, Rodrigo? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Gente, o texto que eu quero usar hoje como referência, Marcos, vamos ligar o play aqui, um livro de Marcos capítulo 8, livro de Marcos capítulo 8, a palavra vai ser bem rápida, aqui meia hora para você, uma palavra de Deus para o seu coração, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 36, diz assim o seguinte, a palavra do Senhor: Porquanto que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Que lucro tem em um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pessoal, nós estamos vivendo um período terrível de afronta, de ataque à família, de ataque à masculinidade do homem, de ataque e de tentar covardar-nos através de leis hipócritas, através de um sistema falido que quer colocar moral, um sistema imoral que quer colocar moral. O que acontece? A Bíblia é o único livro que traz a moralidade à humanidade e que funciona desde os séculos passados. Você concorda comigo que toda a moralidade da sociedade estão baseados na palavra de Deus? Quando se fala não roubarás, não cobiçarás a coisa do seu próximo, honra o teu pai e a tua mãe, sobre os direitos às crianças, aos adolescentes, ao próximo. Toda a moralidade da sociedade está na Bíblia. Por que então que muitos movimentos culturais, ideologias querem destruir a Bíblia? Porque não vão conseguir, deixa eu só abrir um parênteses aqui, não vão conseguir destruir aquilo que está na palavra de Deus. Alguns movimentos, até mesmo que comemoram o seu orgulho nesse mês agora que a gente está passando de junho, querem de uma maneira louca, de uma maneira imprudente, de uma maneira irracional, tirar a palavra de Deus de circulação. Por quê? Porque esses movimentos sabem, esses movimentos culturais e ideológicos sabem que se tirar a palavra de Deus, claro que não vão conseguir, mas se conseguirem tirar pelo menos a influência das escolas, dos hospitais, das prefeituras, das câmaras municipais, de toda uma sociedade, eles vão provocar a anarquia. Essa anarquia vai gerar o caos. O caos vai gerar a destruição da família patriarcal, vai gerar a destruição da família vinda de Adão. E o que vai acontecer? Vai acontecer o caos. A destruição da família é um dos prenúncios do caos. Nós estamos vivendo uma cultura
aterrorizante. Uma cultura que está atacando todos os dias a família, atacando a masculinidade do homem, atacando os seus filhos, os seus netos, atacando a sua masculinidade, a feminilidade da sua esposa, atacando igrejas, atacando toda a margem da sociedade que tenta trazer a moralidade através da palavra de Deus. Então nós vivemos numa guerra cultural. Nós vivemos numa guerra cultural. E essa guerra cultural, todos nós que somos homens, nós precisamos nos preparar através da oração, através do crescimento da graça e do conhecimento. Crescimento da graça e do conhecimento. Não há possibilidade nenhuma de eu falar assim, eu vou crescer só na graça, vou orar e Deus vai agir. Não, eu preciso ter conhecimento para quê? Para combater. Eu preciso combater esses viés ideológicos culturais para que eu possa ser leal ao chamado de Deus, que o primeiro chamado de Deus para a sua vida, você que me acompanha aqui nessas lives, você sabe que eu tento trazer isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O primeiro chamado para a vida do homem, primeiro, é ser homem. É ser homem numa sociedade. Martin Luther King disse o seguinte, que o homem que vê uma coisa ruim, que vê alguém fazendo algo ruim e ele se omite e não reage, ele se torna conivente. E eu gosto dessa palavra de Martin Luther King. Por quê? Porque ele foi um homem que lutou contra uma ideologia, lutou contra toda um sistema de pessoas perversas que queriam tirar o seu direito. Nós cristãos hoje, nós estamos vivendo uma cultura que quer tirar o nosso direito. Seja onde for, eles querem tirar o nosso direito de servir a Deus, de criar os nossos filhos na moralidade. Essas ideologias querem tirar o direito seu, pai e mãe, de criar os seus filhos na moralidade bíblica. E isso é terrível. Então, nós vamos aprender um pouco aqui hoje. Jesus estava falando o seguinte, que lucro tem um homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu preciso tomar cuidado em não me envolver com uma cultura que me faz querer ter. E essa cultura hoje, em todos os lados que você vai, no emprego, na sociedade, ela quer inculcar na cabeça do homem que o homem tem que ter. Que o homem tem que ter bens, que o homem tem que ter dinheiro, que o homem tem que ter um carro do ano, que o homem tem que ter um emprego que lhe dá direito de viajar pelo menos 3 vezes à praia. Essa cultura é má. Essa cultura tenta fazer com que o homem se sinta um lixo se ele não ganha um dinheiro que pelo menos o faça ter uma viagem para uma praia pelo menos uma vez no ano, 2 viagens na praia. E a lei da comparação, às vezes ciclos da sociedade que a gente vive, querem nos fazer pensar que para mim ser feliz eu preciso ter dinheiro. E o dinheiro, gente, claro que ter dinheiro é bom, não estou fazendo apologia nenhuma à falta de dinheiro. O que eu estou falando é o seguinte, você que é homem tem que tomar cuidado para não tentar ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é a sua alma? É o seu princípio, é a sua salvação, é o desejo de estar na presença do Senhor, o desejo de levar a sua casa à presença do Senhor. E tem muita gente que está ganhando o mundo para si, eu vou explicar aqui. Tem muito pai que é egoísta, tem muito pai que ele é edomista e egomista. Por quê? Egoísta e edomista, porque ele vive para o seu bel prazer. Ele faz tudo para si, mas quando é para envolver a família, ele faz o pior. Na viagem que ele faz sozinho, com os amigos, seja uma viagem de trabalho, seja uma viagem de lazer, seja uma viagem esportiva ou não, ele dedica o seu melhor, ele faz o melhor, ele paga o pacote mais caro, ele vive para si, ele é egoísta, é o homem que está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua alma. A sua alma é o quê? O homem com a sua alma, ele tem que entender o seguinte, a minha alma está ligada à minha esposa, ligada aos meus filhos, eu preciso tomar conta deles, é responsabilidade minha. Só para você ter noção, um pai ele vai determinar se o filho vai ter uma alma curada ou uma alma ferida. O pai vai determinar isso. Muitas vezes nós ficamos terceirizando, meu filho está em depressão porque a culpa é da professora da escola, é da faculdade, é da igreja que não abraça. Não, é o pai. O pai que não ensinou resiliência, o pai que não ensinou princípio bíblico, o pai que não ensinou moralidade. Então por aí é uma série de coisas. Então tem muito homem ganhando o mundo inteiro. Ele ganha para si, mas está perdendo a sua alma. Ele está perdendo, ele está se distanciando do Senhor, ele está distanciando a sua família de Deus. Ele não está cuidando do emocional da sua família, não está cuidando do emocional da sua casa. Então, cuidado com essa cultura que tenta colocar na sua cabeça que você precisa de coisas para ser feliz, que a sua família precisa de coisas para ser feliz. Sua família não precisa de coisas, sua família precisa de você saudável, sua família precisa de você com a saúde em dia, precisa de você amando e dedicando tempo para a esposa, para os filhos e tudo mais. Então, essa cultura é má. Aí Jesus fala o seguinte, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora sem vergonha de mim, das minhas palavras também eu envergonharei o Filho do Homem quando
vier na sua glória do Pai com os santos anjos. O Filho do Homem se envergonhará dele. Isso é terrível, gente. Nós temos vergonha muitas vezes de viver o evangelho praticado. O que é o evangelho praticado? Gente, nós somos contra mesmo. Nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra o homossexualismo, nós somos contra não pessoas, nós somos contra essa ditadura que eles querem colocar na mente das nossas crianças, dizendo que é normal, e não é normal. Biblicamente não é normal. E eu e você precisamos estar preparados para defender nossa família, não se envergonhar de Cristo diante dos homens. Eu preciso levantar a bandeira da moralidade, a bandeira do casamento tradicional, da família tradicional, porque eu, como homem bíblico, não posso me deixar ser levado por essa cultura podre. Essa cultura podre que quer invadir as nossas casas através da televisão, através de propagandas de grandes empresas no Brasil, que querem colocar normalidade naquilo que é anormal. Aí você pode falar, nossa pastor, mas você está pegando muito pesado, não pode nem falar isso, não sei o quê. Irmãos, se a gente se acovardar, se a gente se acovardar agora, eu preciso ter prática no evangelho, estudar, ler livros, para que eu possa dedicar a minha vida a discipular primeiro a minha casa. É a minha casa que precisa de mim como discipulador. Você pode ser um bom discipulador na igreja, mas se você não discipular a sua casa, você fracassou na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida em todos os sentidos. Então, como que o homem pode lidar com essa cultura podre? Primeiro, cuidado com essa visão aqui, ó. O homem e a visão da falta de liderança. Essa cultura podre quer colocar na sua cabeça, homem, que você não precisa de liderança, que você é líder sozinho, que você não precisa de ninguém, você não precisa ir na igreja. Hoje estão com uma cultura de falar de religiosos, de colocar gente que vai na igreja como fundamentalistas, como religiosos de plantão, como homens voltados para algo alienador. Ah, um povo alienado, esse povo é um povo alienado, o povo evangélico é um povo alienado, porque só fica preso nessa cultura da Bíblia. Gente, nós temos a cultura do reino, a cultura dos céus. Nós temos a cultura do céu. E essa cultura do céu é que nos vai levar para o céu, não é essa cultura da terra aqui não. Então cuidado com essa visão falsa que o homem não precisa de uma liderança. Todo homem precisa de uma liderança. Quando você tem um filho, uma filha, eles precisam de uma liderança. E você, pai, é o líder na sua casa. Você, homem, é o líder na sociedade. Você, mulher, é a líder de Deus aí na sua casa. Não permita que a escola ensine mais do que é para ela ensinar. A escola sempre viveu ataques de um governo maior para tentar usar o meio do ensino para acabar com alguma coisa na sociedade. Eu sempre falo isso. Ah, você é contra a escola, pastor? De jeito nenhum. Eu acredito que a escola está aí para servir, está aí para ensinar aos nossos filhos. Mas a partir do ensino médio para o ensino fundamental para o ensino médio, o que acontece? Há uma invasão do ensino, de uma cultura da sociedade para tentar inventar na cabeça dos nossos filhos que nós não precisamos servir a Deus, que nós não precisamos adorar a Deus, que nós não precisamos prestar culto a Deus, de que a nossa vida tem que ter liberdade e que aqueles que fazem, que cultuam, que adoram, que são cristãos, são alienados. De repente vai falar, não, pastor, meu filho está tudo grande, mas você como homem tem que levantar a bandeira na rede social, seja onde for, essa bandeira de que todo homem precisa de um líder. Todo homem precisa, uma criança precisa de um líder. Nós estamos fundamentados, a cultura está tentando fundamentar a nossa vida, que o pai não pode mais corrigir o filho. Falta de liderança, querem tirar a liderança da criança, querem tirar a liderança da adolescência, querem tirar a liderança da juventude. Uma criança de 8 anos queria provar que pode querer mudar de sexo, mas ele não pode responder pelos crimes. Gente, nós vivemos uma cultura podre, uma cultura onde a justiça tenta incriminar o inocente, um ladrão de galinha, ainda que eu não justifique ladrão seja da maneira que for, mas ladrão que rouba bilhões e bilhões e bilhões está solto com alvará de soltura como se nada tivesse acontecendo. Você conhece, aí seguir falar para você, não vai chover no molhado, como se diz. Então, assim, uma cultura podre. E nessa cultura podre, como sobressair? Através da palavra de Deus. Você que é homem, você precisa da palavra de Deus. É essa palavra que liberta, é essa palavra que cura, é essa palavra que transforma, é essa palavra que te dá visão de liderança. Você precisa de um líder. Todo homem precisa aprender. Todo homem precisa aprender alguma coisa e a gente não aprende as coisas sozinho, irmão. A gente não aprende as coisas sozinho. Se você é casado com um homem que é ignorante e fala assim, não, eu não preciso aprender nada com ninguém, você vai sofrer o resto da vida, porque quem fecha as portas para o conhecimento, fecha as portas para o futuro. Quem fecha as portas para o conhecimento, fecha as portas para o futuro, porque a nossa vida não se baseia naquilo que eu auto-penso, naquilo que eu auto-imagino, não.
Tudo é aprendizado, gente. Cada dia você aprende alguma coisa ouvindo a história de alguém, você aprende convivendo com alguém, por aí vai. Então, cuidado com essa visão de falta de liderança. A cultura podre quer tirar das nossas vidas a liderança bíblica, a liderança de homem. Querem difamar a figura do pai, para que o pai não tenha moralidade para falar na casa, falar para os filhos, falar para a esposa. Cuidado com essa visão podre, tá? É perigoso o que eu estou falando, mas é um alerta para a sua vida. É perigoso para quem não gosta. Para quem não gosta de fundamentos bíblicos e chama a gente fundamentalista, nós somos fundamentalistas mesmo, na palavra de Deus, fundados na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, o homem e a falta de ensino. É o que eu estou falando aqui a respeito da visão. Eu preciso ter conhecimento, gente, que eu preciso. Para de viver a vida como um palhaço. O que é viver a vida como um palhaço? Levando tudo na brincadeira, levando tudo na graça. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E eu preciso entender o seguinte: tudo acha graça, um roubo acha graça. A gente, por exemplo, eu fico preocupado quando as pessoas, por exemplo, desse cidadão que morreu aí, que fez esse mal todinho, né, que morreu ontem, a polícia conseguiu pegar ele. Eu fico preocupado quando as pessoas começam a fazer graça de tudo. As pessoas não respeitam a dor alheia, as pessoas fazem graça de tudo, compartilham coisas assim, fazendo graça de tudo. O brasileiro, aí o povo até fala assim, o brasileiro é muito engraçado, faz graça de tudo. Até onde isso é normal? Será que a gente vai fazer graça daqui a pouco, na hora que os movimentos ideológicos invadiram a nossa família e levaram os nossos filhos por uma cultura devastadora, uma cultura homossexual, uma cultura libertina nas drogas, uma cultura que é libertinosa a respeito da traição de casais, de cônjuges, uma cultura de espancamento, uma cultura de pedofilia, como se fosse, não, é uma doença. E será que a gente vai rir disso? Será que a gente vai rir disso também? Então assim, homem, cuidado. Leve as coisas a brincadeira, mas as coisas que são sérias, leve na seriedade. De repente você pode falar, poxa pastor, mas eu tento levar, trate com mais seriedade. Há uma guerra ideológica, há uma guerra cultural, há uma guerra que quer tirar das nossas mentes o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Leia livros. Nossa cultura não incentiva a gente a ler, nossa cultura não incentiva a gente a saber sobre economia. Somos o país com maior taxa de juros de banco. As pessoas roubam a gente não pode recorrer a lugar nenhum. A gente não pode ir para lugar nenhum assim para recorrer. A gente cai em financiamentos por uma empolgação, alguma coisa, e paga juros absurdos, paga 3 vezes o produto e os bancos estão enriquecendo. É o país que os bancos mais gostam, é o Brasil. Por quê? Porque nós não temos uma cultura que nos ensine a economizar, não temos uma cultura que nos ensine a economia, não temos uma cultura mediana que nos ensine a respeito dos princípios da educação, a respeito da filosofia. Pastor, mas eu preciso aprender isso. Precisa, para abrir a mente. A gente só está bitolado num cabresto de trabalhar, casa, trabalho, casa, trabalho. A gente não tem uma imaginação fértil. Por quê? Porque a cultura faz isso. A cultura prende você a uma falta de ensinar, acostumar. Não, se eu estou ganhando um salário, estou vivendo, estou pagando aluguel, tenho minha motinha, estou pagando a prestação, tá tudo beleza, tá ótimo, seja grato por isso. Você tem que ser grato? Sim, mas não se contentar. Ser grato é uma coisa, não se contentar não é com o governo, não é com o trabalho, não. Seja contente, seja grato. Tenha contentamento, homem. Só que você precisa aflorar mais, você precisa falar, poxa, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um curso capacitador, eu preciso aprender mais. Gente, o conhecimento não ocupa espaço. Eu sempre falo isso porque tem muita gente que pensa assim, então eu tenho que fazer uma faculdade. Nem sempre fazer faculdade vai abrir o conhecimento para você. Claro que ajuda, mas é a dedicação própria. É a dedicação no sentido de que eu preciso estudar, eu preciso melhorar. Se eu estava lendo um livro sobre empreendedorismo, preste atenção nisso aqui. E o camarada falava assim, divida o seu tempo. Você vai acordar mais cedo, 7 horas, você vai fazer uma leitura, vai fazer uma oração, né? Vai começar a trabalhar 8, 8 e meia, dependendo se você começar 8, acorde 6 e meia. Faça a sua oração, seu devocional, comece ali o seu dia, faça um exercício se possível, prepare-se, vá trabalhar, trabalhe até às 6, chegue em casa, dia de culto, cultue, mas o dia que não tiver culto, não sente na frente de uma televisão e vá assistir Netflix todos os dias. Você pode fazer isso? Pode, mas uma vez por semana, faça isso. O restante dos dias, pegue um bom livro, vai estudar, vai assistir um curso online, vai fazer inscrição numa condição que você pode, para você ter um curso a mais. Gente, isso aqui é um incentivo para quê? Porque a nossa mente, ela estagna ou ela avança. Depende, o nosso cérebro, ele estagna ou ele avança. Depende da mente. A mente não é o cérebro. O cérebro é como ele trabalha na lei da mente. A mente faz o cérebro trabalhar ou a mente faz o cérebro estagnar.
Tem muito homem que estagnou. E ele acostumou essa rotina de vida. A mulher acostumou com ele desse jeito, os filhos acostumou. E ele perdeu a perspectiva de vida. Aí ele se frustra rápido demais. Por que homens frustram na igreja e saem da igreja? Porque estacionaram, ficaram na inatividade, na inércia e não conseguem mais avançar. É isso que acontece. E as pessoas estacionam e eu tenho uma mania o quê? Eu estacionei na igreja, eu começo a culpar os outros. Começo a culpar as pessoas, começo a falar, não, porque eu tô assim por causa de fulano, porque a gente não tem capacidade de hombridade de assumir a culpa. Falar, não, eu que estacionei mesmo, eu que não quero mais para a igreja, eu que tô ruim, eu assumo a minha responsabilidade. Então, o homem é a falta de ensino, é uma cultura podre que quer colocar na sua mente que o homem não precisa aprender mais, que o homem não tá limitado, você tá bom, tá de carteira assinada, cultura limitante que vai colocar na sua mente que isso é estabilidade. Isso não é estabilidade, gente. Isso aqui simplesmente é estacionar você e parar você e falar, tá bom demais, tá passando de bom porque você é. E todo homem tem uma capacidade extraordinária de produzir mais, de fazer mais, de entender mais, ser inteligente. Se você falar assim hoje, eu vou aprender inglês dentro de um ano e todo dia estudar meia hora por dia, daqui a um ano você vai estar falando inglês. Não, mas eu não dou conta, tá vendo? Na sua mente mesmo você está limitando, falando que não dá conta, que não consegue. Então cuidado com essa cultura podre da falta de ensino. Vamos lá, o homem e a cultura da falta de visão. O que é a falta de visão? A falta de visão é que eu não consigo esperar mais nada de mim mesmo. Eu não consigo esperar que a minha família consiga ir além daquilo que eu entendo que é. A falta de visão. Nós, homens de Deus, somos empreendedores do reino. O que é ser empreendedor do reino? Eu preciso usar o meu trabalho, usar o meu dinheiro, usar o meu tempo, usar a minha capacidade para empreender no reino de Deus. Se eu não fizer isso, se você que é homem e não empreende no reino de Deus, você ainda não compreendeu o que é reino de Deus. Se você só vai para a igreja esperando receber, irmão, você está longe de compreender o que é reino de Deus. Se você, homem, vai para uma igreja esperando só receber e não tem a capacidade de empreender em alguma coisa no reino, seja com o seu tempo, seja com o seu dinheiro, seja com o seu talento, você ainda não compreendeu o que é reino de Deus. Escute uma coisa, reino de Deus é para pessoas que empreendem no reino de Deus, que investem no reino de Deus. Você que é homem, você tem a obrigação de investir no reino de Deus, porque o reino de Deus já fez muito por você, salvou você pela graça, te redimiu, te restaurou, te deu uma nova oportunidade e te vai garantir o céu. Essa é a graça, o reino de Deus faz isso por você. E o que você tem feito pelo reino de Deus? Invista. Quando você oferece o que você tem na sua mão para o reino de Deus oferece aquilo que ele tem nos tesouros celestiais para a sua vida e para a sua família. Então eu preciso investir. Eu não posso me limitar à minha visão humana, à minha visão natural, à minha visão pecaminosa, à minha visão limitante. A gente é limitado demais, sabe? A gente é limitado demais e a gente fica parado muitas das vezes, procrastinando, esperando qual que vai ser a ação do cosmos ao nosso favor. Não, gente, você tem que agir, você tem que fazer, você tem que ir além, você tem que todo dia dedicar um tempo ao Senhor. E uma das coisas terríveis, sabe o que é? É que o reino de Deus, ele prova a nossa capacidade de perseverança. O reino de Deus, ele prova a nossa capacidade de perseverança. Porque a gente acostumou uma cultura imediatista, uma cultura fast food que você para num drive-thru e você chega lá e faz o seu pedido num caixa, no outro você paga, no outro você pega o seu alimento dentro de 5 minutos. Você pensa que a fé é assim, você pensa que o reino de Deus é assim. Você investe hoje e quer receber amanhã. O reino de Deus não é assim, gente. Nós temos que aprender, aprenda isso, homem, aprenda isso sobre a questão do investimento a longo prazo. Esse investimento a longo prazo, ele vai me garantir coisas extraordinárias com o passar do tempo, com a minha perseverança diária, com o meu devocional diário, com o meu investimento diário. Esse investimento a longo prazo, como eu defendo investimento a longo prazo? Seja ele espiritual, seja material, seja familiar, seja na saúde física e emocional, na saúde cultural e na saúde financeira. Eu preciso investir a longo prazo. O investimento a longo prazo é eu todos os meses economizar alguma coisa, financeiramente falando, ou é eu todos os dias fazer alguma coisa que vai me levar a uma aptidão melhor, que vai me levar a um conhecimento que vai quebrar as minhas membranas culturais enraizadas em mim. Ah, porque meu pai foi assim, eu também vou assim. Não, gente, para com isso. Mude mente, mude aspecto, mude a sua mentalidade. Você precisa ter visão. E a cultura nossa, essa cultura podre, ela trava a nossa visão. Essa cultura podre, ela limita a nossa visão. Então, em nome de Jesus, que você não seja limitado
você que é homem, não seja limitado. Não seja limitado por aquilo que você vê. É por isso que eu falo, gente. Assim, eu não sou contra Netflix, não sou contra Amazon Prime. Não. Eu acho que tem que ter mesmo. É bom ter mesmo para você assistir de vez em quando. Agora tem homem que você pergunta alguma coisa da Bíblia para ele não sabe de nada. Mas você pergunta sobre os seriados da Netflix, ele sabe todos. Você pergunta alguma coisa para homem, qual que é os seus direitos da Constituição brasileira, você sabe? Não sabe de nada, mas ele sabe todos os nomes dos filmes. Os últimos filmes agora, o cara... Você tá entendendo o que é a mente? Eu não tô criticando quem gosta de saber. Não é que também que eu acho que todo mundo tem que ser igual a mim. Não. Cada um tem a sua particularidade. Tem homem que sabe tudo sobre vara de pescar. Tem homem que sabe tudo sobre bicicleta. Tem homem que sabe tudo sobre carro. Tem homem que sabe tudo sobre jogos. Tem homem que sabe tudo sobre como economizar, como fazer gestão de tempo, como ser um bom empreendedor no reino humano. Mas no reino de Deus... Ele não tem nada para oferecer, não sabe fazer nada. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Homens que sabem fazer de tudo, mas que não sabem nada de Bíblia. Está na igreja fingindo ser crente, com uma falsa religiosidade, e que pensa que por estar lá vai estar tudo beleza. Não, eu não preciso aprender nada, eu não preciso ensinar nada. Gente, é você, homem, que é o pastor da sua casa. É você que tem que tirar essa cultura podre. Essa cultura podre está em todos os lugares. Pastor, então como nós vamos fazer? Temos que parar de viver e viver num casulo? Não tem jeito, nós vivemos nesse mundo. E esse mundo é regido por pessoas corruptas, muitas das vezes. Esse mundo é regido por pessoas que têm um coração voltado para aquilo que é contra a vontade do Senhor, muitas das vezes. Então eu, como servo de Deus, preciso travar minha mente em Cristo. Eu, como homem de Deus, eu preciso travar o meu sentimento em Cristo. E eu preciso vencer essa cultura podre. Essa cultura podre que aleja sonhos de jovens e adolescentes. Essa cultura podre que limita o coração de homens que querem empreender. Quando eu vejo a questão de impostos, e olha que eu não sou empresário nem nada, mas a gente sempre conversa com alguns irmãos empresários da igreja, não sei se você vai concordar comigo, você que é empresário às vezes está vendo aí, como é difícil ser correto no Brasil, como é difícil ser correto na nossa sociedade. Impostos, coisas e coisas, um jugo terrível, tentando o quê? Fazer com que você desista. A nossa cultura podre tenta fazer com que a gente desista dos nossos sonhos, desista dos nossos objetivos, tentando fazer o quê? Travar. Tentando travar a nossa vida, tentando travar os nossos objetivos, tentando travar a nossa fé. E os seus filhos, você que tem filho pequeno, pode ter certeza, escola, faculdade, sociedade, TikTok, tudo que você pensar aí dessas coisas vai tentar ridicularizar a nossa fé, vai tentar deflagrar a nossa fé, vai tentar bombardear a nossa vida, a nossa fé, para que eles sintam vergonha. Aí Jesus falou aqui, o texto que eu li, Marcos 8, aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Ser mãe, ser pai, precisa ler esse versículo para os seus filhos. Você precisa ter esse versículo na sua vida, Marcos 8. O que vai acontecer? Você não vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você vai ganhar a sua alma, pode perder o mundo inteiro, perder amigo, perder a cultura, perder essa amabilidade que a gente vai ter aí de convivência. Tem muita gente que está conivente, tem muito pai, por exemplo, que é conivente com crime, que é conivente com as drogas, que é conivente com o homossexualismo. Você não se posiciona. Vai ficando aí pra você ver, irmão, sem posicionar na sua casa. Vai deixando seu filho pensar que é tudo normal. Não, você tem que pegar a palavra de Deus. Por isso que eu falo. Não adianta ser expert em seriados da Netflix, mas não saber a palavra de Deus. Você precisa saber a palavra de Deus. Você que é homem, você que é mulher de Deus, você precisa saber a palavra de Deus para ensinar para seus filhos. Essa palavra hoje, devocional, é sobre lealdade e deslealdade. Esse mês de junho, nós estamos encerrando esse mês de junho falando, e você, homem, precisa ser leal à sua família, leal à sua masculinidade, leal ao compromisso de assumir a responsabilidade de vencer essa cultura podre. Essa cultura podre que quer tirar a nossa fé, que quer bombardear a nossa fé, que quer nos ter e pôr a nossa cabeça como alienados. Você não é alienado, você é livre. Você é livre através de Cristo Jesus. Você é livre através da palavra de Deus. Você é livre através do querer do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Foi muito bom ter você aqui conosco nessa manhã. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça como um homem de Deus. Como um homem de Deus, para prosseguir avante. Que o Senhor te dê graça para que você tenha a sua visão, que você tenha um líder, que você tenha um mentor, que você tenha alguém que lidere, que te ajude a chegar à vontade de Deus, ao querer de Deus, a levar a sua casa para a vontade de Deus, para o querer de Deus. A você que está no Instagram, a você que está no Facebook,
Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live com alguém, seja aqui no Facebook, seja aqui no Instagram. Compartilhe essa live com alguém, compartilhe aí. Pastor, o senhor não tem medo? Não, gente. Se a gente não se posicionar, o que vai acontecer com os nossos filhos? Se a gente não se posicionar, o que vai acontecer com as nossas famílias? A gente vai se entregar, vai entregar de mão beijada, de bandeja, os nossos filhos para uma cultura podre criar. E eu não quero entregar os meus filhos. A cultura que eu quero que os meus filhos vivam e convivam é a cultura da palavra de Deus. É a moralidade da palavra de Deus. E eu acredito que essa palavra, ela é poderosa para dar frutos, para fazer muito mais daquilo que eu penso, sonho e imagino. Homem de Deus, se posicione em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.